Bíblia é um livro diferente de todos os demais. Ela tem sido lida por milhares de pessoas e publicada em mais línguas do que qualquer outro livro. De acordo com a Sociedade Bíblicas Unidas, todo o conteúdo da Bíblia pode ser lido em 426 línguas ou dialetos diferentes, sendo o livro mais traduzido no mundo. Possui ao todo 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Numa impressão comum, o livro de Salmos, o mais longo, ocupa mais de 100 páginas, e o mais breve, a segunda carta de João, possui menos de uma página. A Bíblia foi escrita durante um período de quase 1.500 anos por 40 autores dos mais variados perfis: ricos, pobres, reis, poetas, profetas, músicos, filósofos, agricultores, professores, um sacerdote, um estadista, um pastor de ovelhas, um cobrador de impostos, um médico e alguns pescadores. Escreveram em palácios e em prisões, em grandes cidades e em lugares ermos, em tempos terríveis de guerras e em tempos de paz e prosperidade. Escreveram narrativas, poesias, histórias, cartas, provérbios e profecias. Primeiramente, a Bíblia foi escrita toda à mão, em cerâmica, papiro e pergaminho. O papiro é uma planta que crescia nos rios e lagos do Egito e da Síria. Grandes carregamentos de papiros eram despachados através do porto de Biblos, localizado na Síria. Supõe-se que a palavra grega para livros, biblos, tem origem no nome desse porto. O pergaminho eram peles de animais preparadas para a escrita. Sua produção teve início na cidade de Pérgamo, na Ásia Menor. Foram utilizados 3 idiomas na escrita da Bíblia: o grego, o hebraico e o aramaico. A Bíblia foi traduzida para o latim por Jerônimo, entre 342 e 420 d.C. Essa tradução é conhecida como Vulgata, que quer dizer divulgada. Porém, poucas pessoas tinham conhecimento da língua. A Bíblia estava sob poder somente da Igreja Católica. Em 1521, Martinho Lutero, fundador da Reforma Protestante, traduziu o Novo Testamento para o alemão, sendo considerado um ato de rebeldia pela Igreja. Em 1644, o pastor e missionário João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para o português. Os primeiros exemplares a chegar no Brasil foi em 1814 e eram distribuídos a bordo de navios que deixavam Lisboa e portos ingleses. O pastor metodista americano Daniel Kidder foi o primeiro correspondente da Sociedade Bíblica Americana a se fixar no Brasil. Hoje, muitas pessoas não querem crer em Jesus e na sua obra de salvação. Por isso, colocam em dúvida a veracidade das histórias bíblicas. Atualmente, existem mais de 24.000 cópias de manuscritos do Novo Testamento. Nenhum outro documento da história antiga chega perto desses números. A Ilíada de Homero vem em segundo lugar com apenas 643 manuscritos que sobrevivem até hoje. Aristóteles escreveu suas obras cerca de 343 a.C. Todavia, a cópia mais antiga que temos delas é datada de 1100 d.C., mostrando, portanto, lapso de 1.400 anos, e existem somente 5 manuscritos. Os livros do Novo Testamento foram escritos na segunda metade do primeiro século, e seus manuscritos mais antigos foram encontrados apenas 250 anos depois. Mesmo depois de tanto tempo, a Bíblia continua sendo atual e seus ensinamentos aplicáveis em nossas vidas. Leia para ser sábio, acredite para estar seguro e pratique para ser santo. Amém. Então vamos aproveitar, fazermos juntos a leitura do livro de Neemias, capítulo 8. Quero convidar você a se colocar em pé para a gente fazer essa leitura. Você muda de posição, a gente lê o texto e vamos abrir o significado de alguns termos e frases e
lições preciosas desse capítulo. Neemias, livro de Neemias, lá no Velho Testamento. Esdras, Neemias, Esther, antes de Jó, antes de Salmos, tá bom? Na minha Bíblia aqui, revista e atualizada, página 663, mais ou menos. Aliás, algumas pessoas falam das versões, né? Perguntam, a versão que o senhor usa, a versão qual é? Então, eu ainda uso a revista e atualizada do pastor João Ferreira de Almeida, como você viu aí na reportagem. A nova versão internacional é talvez a versão melhor, mais adequada para a leitura, mais fiel aos manuscritos do Novo Testamento. Bíblia que eu tive o privilégio de participar da compilação do Velho Testamento, alguns manuscritos do hebraico para o português, e eu acho que a gente migra para essa Bíblia logo, talvez aí para o ano que vem. E aí a gente uniformiza um pouquinho, porque eu ainda continuo com a revista e atualizada, tá bom? Mas é bom você ter 2, 3 versões sem problema nenhum, principalmente para estudo e para conferência. E elas não diferem tanto umas das outras no seu sentido mais profundo e mais original, tá bom? Então, Neemias capítulo 8, nós estamos falando de um homem que era copeiro do rei, experimentador de comida do rei, que vivia num palácio em Suzã, no palácio de verão do rei, e Neemias soube da ruína do seu povo, como aquele povo viveu durante muito tempo e escapou da escravidão, não foi levado para o cativeiro, mas viveu, aliás, ficou numa cidade totalmente destruída, um populacho, como diz a Bíblia, um povo muito pequeno, escasso, sofrido, adoecido, uma cidade sem muros, desprotegida. E Neemias recebeu notícias de lá, e estando no palácio, um bom emprego e boa posição, ele decide ir até a sua cidade, ver o seu povo em ruínas e participar de um projeto de reconstrução dos muros. E aqui, depois dos muros, a obra praticamente pronta, diz o texto, em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Azarias e Mesulão, ou Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelitas, Arias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram o livro na lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que lia, ou que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote, o escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhes disseram, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não prantieis, nem choreis,
porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Senhor, nós te louvamos nessa tarde. Já temos falado, Senhor, cantado, proclamado acerca da tua grandeza, do teu poder. E confiado, Senhor, hoje à noite, na presença do teu Espírito em cada um de nós, nós te pedimos que a tua palavra encontre sentido, razão, encontre, Senhor, corações abertos, prontos para aprender, que não acumulem, Senhor, mais conhecimento sem prática, sem transformação, sem compromisso contigo, mas que hoje à noite, Senhor, o fruto da tua palavra germine, brote, Senhor, e dê frutos para a vida eterna. Que haja transformação, compromisso contigo, compromisso, Senhor, com esta palavra santa, para conhecê-la, entendê-la, amá-la, lê-la, meditar nela, Senhor. Oh, Pai, é o que nós te pedimos nesta noite, mais do que qualquer coisa, Senhor, a tua presença e um amor profundo do teu povo pela tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. No Velho Testamento, esta geração de Neemias foi vergonhosamente, definitivamente destruída e levada ao cativeiro por uma razão só: abandonaram a palavra de Deus. O povo foi caminhando de tal forma que há um texto bíblico que fala que o povo nem reconhecia mais a palavra. Deus instituiu a nação de Israel em cima de mandamentos. Depois fez uma aliança com Moisés e deu a Moisés a prerrogativa de escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ao terminar o Pentateuco, há textos que falam da bênção e da maldição. Você quer a bênção na sua vida? Obedeça a palavra de Deus. Você quer chamar maldição para a sua vida? Negligencie a palavra de Deus. Não foi por falta de aviso. Estava escrito. Mas o povo de Israel foi abandonando e deixando a palavra de Deus, não só na sua vida pessoal, família individual, mas a nação como um todo foi abandonando as Escrituras, deixando de lado. E o resultado? Cativeiro. Cativeiro. Porque à medida que você e eu nos distanciamos da palavra, da Bíblia, o que vai acontecer? Nós vamos perdendo o contato com a vontade de Deus, vamos perdendo a capacidade de conhecer melhor esse Deus maravilhoso a quem servimos, vamos desviando o nosso caminho para caminhos que não estão na vontade de Deus, e o que acontece? Fatalmente, o pecado entra, o inimigo entra, a minha vontade, a tua vontade entra, a desgraça entra, o perigo entra, o problema entra, a maldição entra, e nós vamos vivendo uma vida desgraçada, sem Deus, sem a graça dele. Israel viveu isso. E não é diferente para mim, nem é diferente para você, nem é diferente para uma igreja que a partir do seu ensino passa a negligenciar a palavra de Deus e permite que homens, pregadores, professores e o próprio povo corram atrás de profecias, revelações novas, Deus falando de todo jeito, menos pela palavra. E esse é o grande perigo. Aliás, a igreja romana se sustentou por mais de 500 anos escondendo a Bíblia das pessoas. E há quem ainda diga que
o culto romano deve voltar a ser de novo em latim. Lutero foi colocado aqui, praticamente excluído, excomungado da igreja, porque ele decidiu pegar a palavra de Deus, que era monopólio de uma casta de sacerdotes, e colocar nas mãos do povo. Já pensou como seria a cultura do povo brasileiro se no descobrimento do Brasil as Bíblias fossem distribuídas e o povo fosse alfabetizado para compreender a palavra de Deus? Mas ao contrário disso, 500 anos de alienação, 500 anos de obscurantismo, porque desta forma prevalece a religiosidade e padece o povo. Fica faltando conhecimento de Deus, da vontade de Deus, a ponto de trocarem Jesus por Maria ou por qualquer outro santo. As pessoas são tão ignorantes da Bíblia que eles conhecem uma caricatura de Maria, porque a Maria da Bíblia é uma mulher modelo, uma mulher maravilhosa, é uma mulher santa, é uma mulher submissa, é uma mulher que reconhece em Cristo Jesus o seu Senhor e o seu Salvador. É o Magnificat de Lucas 2. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, chama ela de Salvador. Mas à medida que o povo passa por esse processo de alienação, vai atrás dos vários deuses. Faz de Jesus uma caricatura a ser pendurada no pescoço ou colocada nos postes em qualquer lugar. E deixa de conhecer o Cristo escrito na Bíblia. Por que é que não revelam ao povo a verdade do Evangelho? É uma maneira, é uma forma de alienação. As igrejas evangélicas também fazem um pouco disso, quando retiram das pessoas essa prerrogativa de conhecer, de estudar a palavra de Deus, onde não há estímulo ao conhecimento do que está escrito. E o povo é estimulado a buscar um Deus esotérico, a buscar resultados miraculosos na base de profecias e profetadas, e pouco se conhece acerca da palavra de Deus. Jesus disse em Mateus 22, 29, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Interessante que ele não diz poder de Deus e Escritura, ele diz as Escrituras e o poder de Deus, porque o poder de Deus está revelado nas Escrituras. Que livro fantástico, que livro poderoso. Se fosse só pelo aspecto cultural, não tem nenhum outro livro tão rico como a Bíblia, a palavra de Deus. Parábolas, provérbios, salmos, cânticos, histórias, lições preciosas de vida, ensinos sobre geografia, sobre botânica, sobre zoologia. Você encontra na Bíblia variedade de animais e plantas, que talvez as grandes enciclopédias históricas consultam, comparam, enquanto nós não valorizamos isso. Não o ensino pelo ensino, não há informação, mas acima de tudo um livro que revela a personalidade de um Deus poderoso, Senhor, invisível, Criador, que se manifestou em carne na pessoa de Jesus, que disse coisas tremendas, admiradas pelos grandes filósofos, pelos grandes poetas, repetidas em compêndios de literatura, repetidas nas leis. Qualquer pessoa que entenda um pouco de linguagem forênsica, qualquer advogado, qualquer juiz, qualquer desembargador, qualquer pessoa que estude o direito, sabe de fato qual é a origem de muitas das leis do mundo ocidental e oriental, o Velho Testamento, a Bíblia. Noções tremendas de higiene, de saúde, vem da Bíblia. Mas ela não tem esse caráter informativo e científico. A Bíblia visa revelar o Deus que nos criou,
o Deus que nos chama de volta para si, o Deus que quer nos curar, o Deus que está frustrado com as nossas escolhas, porque elas são míopes, pequenas, a nossa busca de prazer é tão rasteira, que frustra o Deus da Bíblia, que diz, deleita-te no Senhor, e Ele vai conceder o que deseja o teu coração. Como nós falamos esse final de semana lá em Guaramiranga, para o grupo Renovo que estava lá. Foi? Então ali, chegaram direto de Guaramiranga, não é isso? A Bíblia é esta revelação maravilhosa. E o povo de Israel negligenciou, e nós vamos correr o mesmo risco. Preste atenção na sua vida e na sua agenda. Qual é o papel da palavra na sua vida e na sua agenda pessoal? Então, ao olhar esse texto aqui, eu quero buscar para mim e para você inspiração para a gente retomar o primeiro amor, a palavra de Deus. E talvez para os que estão chegando na IBC compreender que aqui nós temos uma igreja fundamentada na palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, única. Seguida por este pastor, seguida pelo povo de Deus em geral, que tem o Espírito como eu tenho. Todos nós temos. Está na minha mão, está na sua mão também. Interessante então, caminharmos aqui para esse texto e compreendemos de novo. Um líder, Neemias, já falamos sobre ele. O nome dele quer dizer, Deus é o meu prazer. Homem de visão, homem de oração, homem dependente de Deus, homem de convicção e fé, homem de discernimento. Aliás, se você é administrador de qualquer coisa, você precisa ler o livro de Neemias. Um líder, Neemias, um povo em grande miséria. Miséria material e espiritual, muros destruídos. Um povo desprotegido, vulnerável, física, emocional e espiritualmente. O moral baixo, povo desprezado, povo sem forças para reagir, sentindo-se incapaz. Um líder, um povo doente e agora um grande desafio. Neemias estava determinado a reconstruir os muros. No capítulo 2 diz que ele avaliou, ele chegou em Jerusalém, inspecionou durante 3 dias, caminhou à noite pelos escombros, fez uma avaliação, compartilhou com apenas um grupo pequeno, talvez o chamado grupo da visão. Depois ele desafiou o povo, enfrentou oposição externa, interna, murmuração, cartas que chegavam para desanimar o povo, tentativa de suborno. É um livro fantástico para você ler do começo ao fim. O estado daquele povo é o estado em que se encontram as pessoas hoje. Físico e espiritualmente afastados de Deus, da palavra, miséria, destruição, moral baixo, ataques externos, acusações, descréditos, confusão, ataques internos, murmuração, brigas, intrigas. Parece o estado das pessoas hoje, das instituições, das famílias, das igrejas. Mas a despeito das nossas limitações, a história nos mostra que Deus garante que o seu nome será glorificado sempre na preservação do seu povo. Era um pequeno povo, em ruínas, mas Deus jamais abandonou o seu povo. Talvez uma lição para você compreender que qualquer que seja o seu estado, se você abandonou Deus, a palavra de Deus, ou passou a vida toda ignorando quem Deus era, porque nunca leu a palavra, independentemente do seu estado, Deus é um Deus de misericórdia, que lhe trouxe aqui hoje à noite para lhe dizer que existe uma saída para reconstruir a sua vida. E a obra foi terminada. A obra física foi terminada em 52 dias. Os muros foram reconstruídos. Deus capacitou e supriu tudo o que ele precisava para o término da obra em 52 dias. Contudo, reconstruir muros é bem mais fácil que reconstruir vidas. Só existe uma ferramenta capaz de reconstruir vidas destruídas. E esta ferramenta é a palavra de Deus. Pause agora para ouvir de novo o que eu acabo de dizer.
Você reforma carro, você reforma casa, você compra roupa, você reforma sua bicicleta, você pode fazer qualquer coisa do ponto de vista material, não é tão complicado. Reconstruir vidas é uma tarefa que o ser humano ainda não aprendeu a fazer. Pessoas que têm muito são destruídas. Pessoas que têm pouco também são destruídas. Quando o caráter, quando a moral, quando a vida da pessoa, quando a consciência, quando o coração, a mente, as suas emoções são destruídas ao longo da sua vida, para reconstruir não é fácil. Nem remédio. Remédio pode estancar um processo, um efeito, uma causa. Não, aliás, mas jamais a causa. É tão difícil. Você vai ao médico depois de um estado de depressão, depois de viver num momento difícil, o médico vai estancar as consequências. É muito difícil trabalhar com as causas. Porque o especialista em ser humano chama-se Jesus Cristo, que nos criou. E que escreveu nesta palavra o como, exatamente como, reconstituir, restaurar a sua vida. Por isso, enquanto a gente fica olhando aqui para Neemias, reconstruindo muros com grandes lições de administração, a gente tem que prestar atenção no fato de que chegou uma hora, ele tinha que investir na reconstrução de vidas. E só foi possível através da palavra. Hora do livro. Neemias 8:1, ênfase na maturidade. O verso 1 diz que eles pediram o livro. O povo se juntou, todo o povo como um só homem na praça. E disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés. Tragam o livro. Um ajuntamento voluntário, uma disposição para ouvir em primeiro lugar. Disseram a Esdras o escriba que trouxessem o livro da lei. Não era um best-seller, não era uma novidade das livrarias evangélicas mais famosas, não era um novo manifesto, era um livro que foi escrito há mais de 1000 anos. Era um livro antigo, mas com lições atuais de um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Preste atenção nisso. O pedido aqui não foi para nenhum best-seller. Foi pelo livro, pela palavra de Deus. Por quê? Porque era prescrição divina. Era a única maneira de voltar a reconhecer o Deus de Israel e a sua vontade. Também por reconhecerem que a miséria veio pelo abandono do livro, então agora era a hora de trazer de novo o livro. A iniciativa é do povo, a sede, a busca, a valorização. E a minha pergunta à Igreja Batista Central de Fortaleza é: e nós? Será que temos de verdade sede, busca pela palavra? Eu presumo que eu estou falando hoje à noite a pessoas que estão aqui por um motivo só. Vieram aqui porque o Senhor está aqui nesse lugar. Porque Ele se manifestaria e se manifesta nesse lugar. E que você veio aqui por causa da palavra de Deus sendo pregada, ensinada, cantada, ministrada, através de tudo que nós fazemos. A iniciativa é do povo. A sede, busca e valorização da palavra de Deus. O verso 2 diz que eles trouxeram o livro. Esdras, o sacerdote, o escriba, no verso 9, segundo diz o verso 9, não trouxe um álbum de experiências, não trouxe ilustrações interessantes, histórias de grandes heróis, ele trouxe a Bíblia, a palavra de Deus. Eu acho que no ensino à igreja, aliás, eu tenho certeza, no ensino à igreja, há lugar para ilustrações, há lugar para histórias, há lugar para testemunhos. Mas o povo não estava lá para ouvir histórias nem ouvir testemunhos. Eles queriam a palavra de Deus. Aquela história, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Eu já entrei em lugares onde a palavra de Deus estava sendo pregada
Na verdade, a Bíblia estava lá, mas o que estava sendo dito eram apenas histórias, testemunhos. Que isso é importante, mas isso não é palavra de Deus. Conheço alguns eventos, alguns encontros que os evangélicos promovem, que tem quase 0 de palavra e 1 milhão de testemunhos. E as pessoas saem lá achando que todo mundo vai ser um super-herói, como aquele indivíduo que tomou 10 tiros, morreu, encontrou com Jesus, falou com Pedro, com Paulo, depois voltou. Cada história mais mirabolante. Eu fico pensando que o crente simples, a pessoa simples, que talvez não tenha passado por toda aquela loucura, pense assim, esse Jesus não é para mim não. Eu nunca matei ninguém, nunca tomei droga, nunca fui preso. Então são as histórias mais mirabolantes. É engraçado como o povo de Deus gosta disso. Aí você tem filme, DVD, CD, tem tudo rolando por aí acerca das histórias. E o povo gosta das histórias, dos super-heróis da fé do século 21. Queridos, não é isso que promove real transformação. Essas coisas são interessantes, esses livros são interessantes, essas histórias são interessantes, mas você não pode negligenciar o que está escrito na palavra de Deus. O recado direto de Deus para o povo dele ao longo de todos esses séculos está aqui na Bíblia, palavra de Deus. Por isso o povo disse, tragam o livro de volta. Porque foi a ausência dele que nos trouxe até esse ponto. Não queremos ouvir o testemunho de Neemias, quão maravilhoso ele foi, o que ele fez. Queremos ouvir o que diz a palavra. E aí a lei foi trazida perante a congregação, assim de homens como mulheres, de todos que eram capazes de entender. O que quer dizer isso? 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Elas parecem loucura, eles não conseguem entender porque elas se discernem espiritualmente. O apóstolo Paulo está dizendo o quê? O autor deste livro é o Espírito Santo. Então, quando uma pessoa que não tem o Espírito lê esse livro, ele vai ler como um livro qualquer. Eu me lembro quando eu não era evangélico, costumava sentar no meio da minha turma lá da classe. Aí botava lá os salmos no meio, lê o salmo, vamos ler o salmo aqui. Salmo 23. A outros o salmo 91, é para fechar o corpo. Lê o livro como se fosse um amuleto. E eu li aquilo, mas entendimento zero. Provocar em mim alguma mudança? Zero. Trazer para a minha vida um maior conhecimento de Deus? Zero. Por quê? Porque o autor da Escritura é o Espírito Santo. No momento que eu entrego a minha vida a Jesus, os meus olhos são abertos pelo Espírito, os meus olhos começam a ser desvendados e agora o Espírito que habita em mim me ajuda a compreender o que Ele está dizendo através do livro que Ele escreveu, inspirando profetas, apóstolos, homens de Deus. Entendeu como é que a Bíblia diz? O homem natural não compreende as coisas de Deus. Agora, não estou falando aqui da compreensão do estudo profundo. Tem coisas que eu leio na Bíblia que eu ainda não entendo tudo. Por isso eu estudo, por isso eu me debruço sobre ela, por isso eu vou buscar informação, por isso eu vou entender melhor. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando da pessoa que lê a palavra de Deus e para ele não tem nenhum efeito. É como você entrar num congresso e numa câmara, como uma vez eu estive na Câmara dos Vereadores de Fortaleza, vou dar uma palavra sobre ética na política. E ocupei ali um momento para... Quando eu entrei na Câmara, naquela velha, tinha uma estátua do Cristo, enorme, maior do que muitos vereadores que estavam lá, grande.
E quando eu entrei, que eu olhei para aquela estátua, eu disse, meu Deus, isso é uma incoerência muito louca. Presta atenção, que incoerência. Ética, vida moral, justiça. Vocês não precisariam perguntar para mim se esse Cristo que está aí fosse vivo e real para a vida de cada um aqui. Aliás, já deve estar gravado, mas eu disse algo muito parecido. Impressionante. Então, o que acontece? Eles congelam o Cristo na cruz, fazem dele um coitadinho, promovem até um tempo em que eles têm que carregar ele nas costas, coitado, precisa ser carregado. Faz dele um sócio das suas loucuras, mas não tem a visão espiritual para cair de joelhos diante daquele que é Senhor do universo, santo, justo, juiz de verdade. Cristo não tem poder para mudar a consciência, para mudar os seus valores, não tem poder. Falta-lhes o quê? Um Espírito de Deus que os transforme e que abra os seus olhos para que ele contemple as maravilhas da lei do Senhor. Salmo 119, 12. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Eles leem a Bíblia, não entendem nada. Por isso Neemias agora estava lendo ou trazendo o livro juntamente com Esdras diante do povo que tinha o Espírito de Deus e que estava preparado para ouvir. Senhor, fala que o teu servo ouve, é a tua palavra. Capazes de entender como o homem natural não compreende. É preciso um ressuscitar, é preciso nascer de novo, é preciso ter o Espírito de Deus para começar a compreender a Bíblia. Aí quando você vai lendo, logo depois de convertido, as coisas vão fazendo sentido, e você começa a ter sede como um bebezinho tem sede pelo peito, pelo leite materno. Busca desesperadamente, aliás, Pedro fala disso. Que nós deveríamos buscar ardentemente o leite espiritual, é como uma criança tentando sugar desesperadamente o leite natural que ali está. O bebê em Cristo tem essa sede, tem essa fome de conhecer a palavra de Deus. Nós temos o Espírito. Ele é o professor que nos guia na verdade. Temos a palavra. Agora precisamos trazê-la de volta à mesa, à agenda, ao computador, ao celular, às conversas e à base de tudo o que fazemos. Você tem um Espírito. Igreja Batista Central de Fortaleza, ou crentes em Cristo Jesus que aqui estejam hoje à noite, ou que estejam me ouvindo ou vendo em algum lugar desse planeta. Você não precisa que nenhuma, não precisará nunca que nenhuma instituição promova para você qualquer tipo de classe, porque o Mestre Espírito Santo que nos guia na verdade está dentro de mim e de você. E quando você abrir essa palavra em qualquer lugar do planeta, o Senhor vai te ensinar lições preciosas que nenhum pastor, nenhum professor é capaz de ensinar. Você acredita nisso? É assim. Nós temos o Espírito. Você tem o Espírito, você tem a palavra. Antes de ler essa palavra como pão de cada dia, como um maná diário, peça, Espírito Santo de Deus, que em mim habita, revela a tua palavra ao meu coração. Mostra, Senhor, ilumina o meu coração. Faz-me entender a tua palavra, Senhor. E você tem que fazer como leite. Se você é um bebê em Cristo, por favor, não vá correndo para o Apocalipse pedir que Deus lhe revele quem é o dragão. Comece no beabá, é assim. São 66 livros. Comece lá nos evangelhos, comece no evangelho de João e vá pedindo ao Senhor que faça entrar no teu coração e na tua mente aquelas palavras de João que testificam acerca da pessoa de Jesus nos evangelhos. Depois vá para as epístolas.
E vá para o Velho Testamento, na compreensão de que é uma história sendo contada do mover de Deus na história. Como Deus agiu naquela época, o que Deus fez naquela época. Velho Testamento. E agora nós estamos vivendo o Novo Testamento. Outra manipulação que fazem com a Bíblia é tentar fazer com que os crentes vivam a velha aliança. Toda essa baboseira de prosperidade, de que é a bênção, a maldição, de que todos os inimigos estão debaixo do teu pé, que agora você chuta a cabeça de todo mundo. O camarada arruma um inimigo, ele ocupa a vaga do outro, lá no condomínio, e o vizinho acha ruim, porque ele ocupou a vaga do outro, brigou com ele. Aí ele vai fazer a oração, que todos os meus inimigos sejam todos esmagados, nenhum inimigo vai resistir, aquele cara que me persegue, porque eu não chego na hora no trabalho, aquele cara que me persegue, porque eu estou olhando para a mulher dele, é uma perseguição. Aí os caras fazem essa mistura doida. E esse povo que faz letra de música para evangelho, que está aí no rádio, essas baboseiras que a gente ouve aí, tem um bocado de baboseira, que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Se a gente abrir a Bíblia para tentar escrutinar o que está nesses CDs que a gente ouve por aí, vocês iam cair de costas. Capaz de dar um trimelique no apóstolo Paulo, onde quer que ele esteja. Tanta... A chuva, é tanta chuva. Chuva. Onde é que Jesus falou de chuva? Onde é que o apóstolo Paulo falou de chuva? Que chuva é essa? O que é que a gente fica esperando, que é um negócio tão louco? Desce, vem, vai, põe fogo, não sei. Onde é que... Ei, acorda. Você está, atenção, no Novo Testamento. Leia as epístolas de Paulo. O que é que você vai achar lá nas epístolas de Paulo? O que é que Paulo está dizendo bem claro? A chuva é a seguinte, ó. Você que era mentiroso, pare de mentir, fale a verdade. Você que roubava, pare de roubar, agora trabalhe honestamente. Você que não quer trabalhar, que também não coma. Você sabe por que o pessoal não vibra rápido? Porque não sabe onde é que está isso aí, né? Tem na Bíblia isso? Eu vou dar uma dica. Tessalonicenses. Pastor, marido de uma só mulher. Solteiro, cuida das coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Guarda o teu corpo, foge da impureza. Foge da prostituição. Isso aí é o Novo Testamento. Não tem nada de chuva. Chuva de quê? Devia ser chuva de vergonha espiritual. Aí a gente fica com esses negócios que parecem esses fetiches, esses mantras. Aí o povo não cresce, o povo fica doente, o povo fica raquítico espiritual, o povo fica infantil. Fica levado para lá por todo vento de doutrina, porque fica buscando novidade. Novidade, é como os atenienses. Onde é que tem uma novidade? Vamos lá, é lá. Onde é que tem outra? É lá que tem outra novidade. Onde é lá? Lá vem o homem do paletó, lá vem o homem do riso, lá vem o homem do não sei o quê. Cada hora é um espetáculo diferente. Gente, a Bíblia, palavra de Deus escrita. Revelação divina já veio. 66 livros. O que nós temos do Velho Testamento, de acordo com o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, são ensinos e relatos que servem como exemplo para nós. Assim como aquele povo negligenciou e Deus tratou, Ele vai tratar com você também. Há coisas do Velho Testamento que passam para o Novo Testamento. Como é que você sabe? Jesus fez essa transição. Paulo fez essa transição. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Novo Testamento. Eu, porém, vos digo, Jesus falou. Você pensa que o ato do adultério é o que constitui um indivíduo adúltero? Não. Jesus diz, aquele que na sua mente maliciar contra uma mulher, já adulterou. Ao teu inimigo faz o quê?
Ora por ele, perdoa, ama, não se vingue. Como é que você quer chutar a cabeça do teu inimigo? E a do diabo, você não tem que fazer nada com ele, porque quem tem que fazer algo por Satanás é Jesus, e ele já fez. E você está escondido em Cristo Jesus. Ao invés de você querer ficar brigando com o diabo, faça o que a Bíblia diz, Tiago 4:7. Corra para a presença de Deus, apegue-se ao Senhor. E aí, depois disso, diga: não, eu tenho algo melhor aqui no meu Deus. E o diabo vai fugir de vocês. Tudo na palavra tem uma sequência. Quase esqueceu a primeira parte, né, Val? Corre para Jesus. Primeira parte, eu sei que ele está lá, né, Val? Amém, amém. Qual é a sua limitação para o entendimento da Bíblia? Vamos lá. Você tem uma limitação cultural? O problema é que você não sabe ler. Então nós temos obrigação de lhe ajudar. Pelo menos temos que bater na cabeça do governo para alfabetizar as pessoas e disponibilizar a educação. Você é neófito, novo na fé? Então nós temos que lhe ajudar. Bíblia, compre uma na nossa livraria ali. Não é pelo preço. Compre uma, a mais simples, a mais baratinha. Se não tiver, arrume uma daquelas dos Gideões, bem baratinho. Eles dão para todo lado. Até lá no hotel, quando você vai no hotel, num canto qualquer, pode levar aquela embora, não é problema. Não pode levar talher nem roupa. A Bíblia pode, os Gideões dão outra. Né? Compre uma Bíblia. Compre na linguagem que você entenda. Neófito, estude. Compre uma Bíblia. Você quer progredir? Uma Bíblia anotada. Pegue uma Bíblia com anotações, com comentários e assim por diante. Sua limitação é o quê? Física? Faça como eu. Compre uma de letra grande. Ou então, um CD de Bíblia. MP3, Bíblia. Sai andando por aí, ouvindo. Talvez na voz do Cid Moreira. Está vivo ainda, Cid Moreira. Salmos, provérbios, sei o quê. Pronto, vai ouvindo. Você não enxerga? Braille. Bíblia em Braille. Bíblia online. Bíblia no seu computador. Bíblia. Palavra de Deus. Sua limitação talvez seja espiritual. Essa é pior. Coração duro. Solo não frutífero. Rebeldia. Você não está nem aí. Indisciplina. Preguiça. Vem com essa de que brasileiro não lê. Você dá o pior tempo para ler a Bíblia e cai por cima babando nela, de sono. É o que diz Malaquias lá no Velho Testamento, que o povo estava trazendo sacrifício, mas era aquela ovelha doente. Que a história era assim, era para trazer ovelha, uma oferta como sacrifício pelo pecado. Aí o fazendeiro pegava o seguinte: separe essas ovelhas, as que são doentes, que essas aí vão ser as da oferta. Sabe, na hora de dar aquela oferta, você pega aquela nota rasgada, que nem o Banco Central quer mais. Bota essa aí. É assim que nós fazemos com o nosso tempo, com a nossa agenda. Sua prioridade, quando você diz assim, eu amo a Deus, você para e dá prioridade para Ele. Quando você diz que ama alguém e não dá atenção e não para, isso é balela. Esse povo honra-me com os lábios, Marcos capítulo 7, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, disse o Senhor. Olhando para Jerusalém, chorando sobre Jerusalém, e talvez o Senhor dos senhores, que te deu salvação, que te ama, que tem te libertado, te livrado de tantas coisas, olha para você e olha para mim e diz, olha o que meus filhos estão fazendo com a minha palavra. Olha a prioridade que a palavra de Deus toma na tua vida. Olha, preste atenção, hoje,
Veja quanto tempo você de fato dedicou para meditar na palavra, para estar na palavra, para ter deleite na palavra. Seu problema então é espiritual, indisciplina, rebeldia, pensa que sabe, pensa que já conhece, preguiça, dá o pior tempo para Deus, negligência que não prioriza. Então vamos orar, vamos pedir perdão a Deus e vamos determinar mais uma vez. O Senhor é rico em misericórdia, dá para começar de novo. Não tente, não, o tempo passou, não dá para você rever o que passou. Comece do zero. O verso 3 diz que eles leram o livro. Desde a alva até o meio-dia, 6 horas praticamente de leitura. O tempo era o tempo de Deus. 6 horas de ministração sem relógio, sem pressa, sem inquietação. O segredo estava na disposição do coração do povo de Deus. Enquanto a Bíblia, enquanto a palavra estava sendo lida, havia uma fome, uma sede, uma disposição que aquele povo diz: nós não podemos sair daqui. É a palavra que está sendo lida, é a palavra que está sendo explanada. A disposição do coração, do seu coração, vai determinar quanto tempo você dedica à palavra. Pensa no tempo que você dedica aos filmes, à TV, ao lazer, ao trabalho, à escola, e qual é o tempo que você dedica à palavra. Eu contei outro dia que eu estava lendo uma Bíblia em quadrinho, Bíblia ilustrada para criança. Minha neta fez eu ir de Gênesis a Apocalipse. Será que você faz questão, papai e mamãe, de incutir na mente do seu filho, da sua filha, da sua criança, a palavra de Deus desde cedo? Será que os seus filhos olham para você e te veem modelando, te veem orando, te veem lendo a palavra de Deus em casa? Ao invés de tornar isso um mandamento, uma ordem, um conselho, para com isso. Modele, faça. E os seus filhos farão naturalmente. Faça, seus filhos vão fazer naturalmente. Mas o quanto isso de verdade tem sido prioridade na sua vida? E sabe o que isso está causando? Vai te afastando do Senhor, te aproximando do pecado, te aproximando do erro, te aproximando de uma vida infeliz, mesmo sendo filho do rei, mesmo tendo Jesus como Senhor e Salvador. Te levando para as doutrinas mais loucas, te levando para experiências esotéricas em nome de Jesus, em nome da espiritualidade, e te afastando da essência da palavra de Deus. Todo o povo tinha os ouvidos atentos ao ouvir o livro da lei. Ouvidos atentos indica disposição pela obediência. Fala que os teus servos ouvem. Aliás, a palavra ouvir no Novo Testamento, akouo, no grego akouo, quer dizer não só ouvir, mas quer dizer obedecer. Eu ouço e obedeço. Papai diz assim: está ouvindo não? Quando ele diz para o filho: está ouvindo não? Quer dizer, você não está obedecendo, por quê? Ouvir a palavra de Deus é mais do que simplesmente se dispor a ouvir uma explanação, mas é colocar o coração à disposição para dizer: o que eu faço agora, Senhor? Qual é o próximo passo, Senhor? Eis-me aqui, eu estou pronto, eu quero. É isso que eu vou buscar para a minha vida. Esdras estava num púlpito de madeira. Todo o povo se pôs em pé. Agora nós temos de acrílico, de todo quanto é jeito. Mas isso era o Velho Testamento, apenas um modelo. Isso não quer dizer que isso aqui é o padrão bíblico da maneira de fazer, não. É um lugar onde a gente coloca as anotações aqui e pronto. Esdras estava num púlpito, num lugar acima do povo, em pé, o povo estava. As condições logísticas não eram as melhores, mas o coração estava no conforto do Espírito Santo, como aconteceu em Porto Alegre, quando o nosso grupo foi agora para ministrar o retiro do Vale do Vento. Talvez um dos homens mais ricos de Porto Alegre, a igreja mais rica de Porto Alegre, os grandes intelectuais, os articuladores da palavra de Deus, fizeram um retiro num lugar onde as mulheres falaram ao lado das galinhas e os homens num estábulo.
As condições eram precárias. Mas quando a palavra de Deus foi ministrada, houve restauração, conversão. A esposa de um líder hoje foi batizada em Porto Alegre. Pela manhã eu recebi a notícia do pastor por telefone. A mulher de um líder da igreja há anos aceitou Jesus no retiro. E quis ser batizada de novo agora domingo. E hoje pela manhã ela, ao ser batizada, abriu a boca e disse: eu quero contar para vocês. E eles usam o nome, minha vida chamava pecado. Eu vou contar o que era, assim. E uma outra pessoa se levantou lá, muito amiga no meio da congregação, disse: dá licença, eu também quero confessar. Eu também quero entregar minha vida a Jesus. A despeito de estar nessa igreja aqui há anos. Sabe o que é isso? Palavra de Deus pregada. O ambiente pode ser o pior, não interessa o ambiente, não interessa o local. O que interessa é o Espírito de Deus agindo através da sua palavra. Para muitos, vale andar por dias, caminho de Canindé, caminho de Compostela, caminho de estudos, caminho de aperfeiçoamento, caminho de treinamento. Para mim, vale o caminho em direção à palavra, dia a dia. Um passo, basta abrir, basta dizer é prioridade. Eu vou repetir porque eu ouvi uma pessoa ilustrando o que de vez em quando eu digo aqui. Eu não digo isso porque eu sou o suprassumo do exemplo de quem lê e de quem ora. Não. Eu luto para manter a minha vida de oração no lugar. Eu luto para manter a palavra de Deus no meu cardápio. Então, todo dia de manhã eu tenho que pensar, acordar de joelhos. Antes de colocar o pé no chão, que é a primeira tendência, rápido, todo mundo está me esperando, eu tenho uma agenda cheia, o telefone toca, o celular toca, está na hora, eu tenho que pensar algo diferente. Senhor, eu só saio daqui de joelhos. Desce de joelhos. Mas eu não estou com vontade de orar. Mas eu desço de joelhos. Isso para mim é disciplina. Mesmo que eu diga, Senhor, me perdoe, não estou com vontade de falar contigo. Ó, tchau. Em nome de Jesus. Nós estávamos hoje na hora do almoço, eu não vou contar o conteúdo, eu amo a minha esposa e gosto da sinceridade, a franqueza dela. Vocês precisam ver a oração. Uma oração que seja assim, não é possível, não é assim, né? Não é assim que fala com Deus, né? Para falar com Deus tem que ser nosso Deus, nosso Pai. Estamos na tua misericórdia, que se renova a cada dia. Diferente de dizer, Deus me perdoa, porque hoje não estou aguentando não, esse negócio aqui está muito chato, essa comida aqui está chata, isso aqui está muito chato, eu não estou gostando de nada disso, Senhor me perdoa, porque eu falei mesmo, eu disse mesmo. Não foi isso que ela disse, certo? Sabe a sinceridade, a abertura, a gente deixar desses chavões evangélicos ridículos. Você vai para uma reunião de crente, abre para o povo orar espontaneamente, o que é que sai? Chavão. Eu tenho que dizer logo, ontem nós fizemos lá no Renovo, eu digo, por favor, não pregue através da oração, fale com Deus. Não use o plural, nós, dói nada, diga eu. Eu não presto, estou com raiva, estou alegre, estou feliz. Te amo, te quero, Senhor. Foi massa, foi legal. Foi do papoco, foi bom, Senhor, foi legal, foi. Acorda de joelhos, está certo? Ponto 1, acorda de joelhos. Ponto 2, logo de manhã, ninguém faz uma tapioca tão fantástica quanto a minha esposa. Ela faz isso e outras coisas muito fantásticas. E eu tenho que sair, eu tenho fome, eu tenho que comer determinadas horas e acabou. Aquela hora é aquela hora, tem que comer. Como pouco, mas tem que comer na hora. Hora de comer. Já cheguei, em vez de eu estar assim na mesa, ela põe a tapioca, aquele cheirinho gostoso. Ela às vezes nem sabe, eu levanto da mesa e digo, só um minuto.
Aí eu volto lá, entro no meu escritório, abro a palavra de Deus, digo, Senhor, que droga que eu fiz, não? Mas eu vou ler. Um versículo. E volto para a minha tapioca. Aquele dia sinto muito. Eu só queria ouvir Deus falando um pouquinho. Mas eu mantive o compromisso. Precisa de compromisso, precisa de disciplina. Certo? Meu costume é sentar e ler um livro inteiro da palavra de Deus. É rabiscar minha Bíblia de cima e embaixo, de lado, e cruzo para lá e cruzo para cá. E tem outra, não faço isso para pregar para vocês, não. Não leia a Bíblia para dar estudo para ninguém, que isso é ridículo. Atenção, Deus, fala aí comigo um negócio que eu tenho que falar para Pedrinha. Nada a ver. Eu e Deus. Quem sabe um dia alguém vai abrir meus escritos e poder ver como era o negócio. Mas eu e Deus, e acabou. Você precisa fazer isso. Assim como aquele povo teve disposição, e Neemias foi disposto, e Esdras também, a abrir o livro para que houvesse reconstrução de vidas, o meu desejo hoje à noite é que você saia daqui com algum compromisso. Eu não como antes de ler a tua palavra. Tua palavra é meu alimento. Tua palavra é meu alento. Tua palavra é a primeira coisa que eu preciso ouvir. É a primeira voz que eu tenho que ouvir. Antes de eu sair por aí dizendo que as pessoas não me amam, não me querem, me desprezaram, não me olharam, e me desvalorizaram, e me passaram para trás, me passaram a perna, e foram tudo isso comigo, eu preciso começar o dia ouvindo Deus falar comigo. E às vezes eu vou lá correndo ouvir só uma palavrinha de Deus. Amado. Aí quando eu abro aquele texto que diz assim, amado, aí eu começo o dia na boa. Sabe quem disse que eu sou amado? O meu Deus. O meu Jesus disse para mim, sabe o que ele disse para mim? Não temas, foi só isso. Não temas. Às vezes o Salmo 42, né? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus. Aí quando eu vou enfrentar o dia lá e o pessoal diz, não, vai, faz. Eu estou com aquela palavra no meu ouvido, espera nele. Quando as pessoas estão dizendo gatos e cachorros e fritando o pastor, sei lá quem mais, vai fritando todo mundo aí, eu saio de lá do meu quarto, do meu escritório, da minha varanda, ouvindo, o Senhor me ama. E eu não estou atrás do amor de ninguém, a não ser o amor do meu Jesus. Eu não preciso ser valorizado pelo amor de ninguém, a não ser o amor de Jesus. Eu tenho convites para ir para a direita, para a esquerda, mas eu quero continuar andando no caminho que o Senhor determinou para mim. E talvez naquele dia não é nenhuma lição, é só contemplar a grandeza de Deus. Aliás, um dos salmos prediletos meus é o Salmo 103. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o teu nome. Fala bem de Deus, porque eu quero falar mal de muita gente. Mas aí eu me lembro, fala bem de Deus. Fala bem de Deus. Bom, eles responderam no livro, para terminar. Aqui não é bibliolatria, nós não adoramos um livro, mas o autor do livro. Então não tem essa de que antigamente o jovem não podia ter um livro que não fosse de capa preta. Hoje tem Bíblia que você não sabe nem se é Bíblia ou se não é. Não pode botar o livro não sei o quê, não pode pegar desse jeito. Não tem nada a ver, ninguém adora esse livro aqui não. Nós adoramos o autor, o Senhor Jesus. Nesse livro nós o conhecemos. Então você que é jovem, você que é adolescente, arruma uma Bíblia pequenininha, grandona, do tamanho que for, mas não abandone o livro. O livro revela a pessoa de Deus. Por isso Esdras bendisse ao Senhor, verso 6. Não há segredos, não há complicações, não há exegese acadêmica, não há nada que defender, não temos que gastar energia combatendo coisa nenhuma, é só adorar e conhecer o Senhor através da palavra. Todo o povo respondeu. Como? Com gestos externos da adoração. Adoração que nasce no coração. Disseram amém, amém. Levantaram as mãos, inclinaram-se rosto em terra. Esta é a resposta de quem ama a lei de Deus. Adora, adora, adora ao Senhor.
Está entendendo aí? Externam a adoração. Queridos, perdemos o primeiro amor quando perdemos o contato com a palavra de Deus. Tornamos-nos estéreis e insensíveis como os discípulos no caminho de Emaús. Tornamos-nos áridos juízes, enciclopédias orgulhosas, quando manuseamos a palavra de Deus como quem vai matar ou morrer, ou usamos apenas para demonstrar conhecimento. Perdemos a perspectiva do conhecimento da pessoa de Deus. Por isso, nossa resposta é fria e não o adoramos como fez o povo diante da lei. Deus levantou Esdras e Neemias para explicar, como nós temos muitos aqui, que ajudam as pessoas a compreenderem melhor a palavra de Deus. O livro era antigo, a aplicação era atual e relevante. Há princípios, há mandamentos, há fatores culturais, dispensacionais, fatores históricos, geográficos, gramaticais e literários. Porém, o que determina a compreensão e a obediência é a sua disposição em buscar, ler e obedecer a palavra de Deus. Os levitas ensinavam na lei, era um só livro, não copiado, não distribuído, não acessível naquela época. Por isso a ministração maior era única. Agora não, nós temos a palavra em mãos, temos o Espírito em nós, temos a ênfase e o estímulo pelo ensino e pelo exemplo. Queridos, amanhã de manhã, Deus vai construir vários altares de homens e mulheres de Deus, debruçados em oração e lendo a palavra e o Espírito transformando e ministrando no poder do nome de Jesus. Amanhã de manhã, né? Ó. Quantas Bíblias tem aqui? Ah, vem aqui, amanhã de manhã, amanhã de manhã. Onde é que vai ter culto amanhã de manhã? Olha aí. Vocês querem saber onde é que vai ter culto de libertação amanhã? Amanhã? Na casa desse pessoal que está com a Bíblia na mão. Ó. Culto de doutrina, é lá. Culto da cura, onde é? É lá. Os sacerdotes do Deus Altíssimo, todos os que são ungidos pelo Espírito Santo, vão abrir a palavra de Deus, estabelecer um altar de adoração em casa. E o diabo vai correr. Porque quando a palavra entra, ele não tem espaço. Amém? Aí nós vamos nos reunir à noite, na quarta, na sexta, no domingo, só para celebrar. E sermos estimulados pelo ensino coletivo da palavra de Deus. Amém? Olha, gente, eu não vou parar de falar nisso até o dia 31 de dezembro. Mas não posso parar lá. Mas daqui até lá eu vou falar um bocado sobre isso. Para estimular os crentes, os jovens, os adultos, as crianças a lerem, conhecerem a palavra de Deus. Construir muros nunca será mais importante do que a construção de vidas. Você acha que seu filho tem que conhecer inglês? Matemática, ciências, né? Quanto você investe para o seu filho ser um grande doutor? Invista para ele ser um conhecedor da palavra de Deus também. Basta 1/10 do que você investe para dar ao seu filho, à sua família, conhecimento de tantas coisas. Não faça por decreto, não faça por imposição, faça pelo exemplo, pelo estímulo, pela valorização. E nós vamos continuar amando esta palavra até a volta de Jesus. Depois nós vamos conhecê-lo face a face. Aí vai ser por ouvir, né? Vamos orar. Senhor, nós queremos declarar nesta noite que o nosso desejo é retornar ao primeiro amor por Ti e pela Tua palavra. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo tenha encontrado hoje à noite um espaço no coração do Teu povo para que priorizem a leitura da palavra como um alimento
pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que o teu povo, Senhor, tenha esses paradigmas colocados aqui hoje. Orar e ler a palavra de Deus. Nosso alimento. Que esta igreja, Senhor, cresça e floresça para a glória do teu nome, com base na tua palavra. Te adoramos, Senhor, e te louvamos por essa palavra santa, poderosa, viva e eficaz, que nos transforma, Senhor, e nos ensina o caminho que devemos seguir. Amém.